No vídeo de hoje eu começo uma série chamada Vida de Escrevente, onde eu vou contar para você os detalhes aí, aquelas características do cargo de escrevente, como é o relacionamento com outros escreventes, como é o trabalho, como é o relacionamento com os juízes, aqueles detalhes de bastidor, aquelas fofoquinhas, para que você que está aí se preparando para o concurso de escrevente técnico judiciário saiba o que você vai encontrar quando for aprovado nesse concurso. Então, se você já gostou da ideia, já dá um curtir no vídeo. E esse conteúdo dessa série é colaborativo. Então, se você tem algum conteúdo, alguma coisa que você quer saber em relação ao cargo, basta você deixar o comentário aqui. Eu leio todos os comentários e aí vou produzindo mais conteúdos para que você fique 100% sabendo o que é que você vai encontrar quando se tornar servidor do Tribunal de Justiça. Nesse vídeo, no inaugural, eu quero falar um pouco sobre como é o relacionamento com os juízes. Eu sei que sempre que a gente pensa no juiz, envolve muita mística, né? Eu mesmo lembro que quando eu tomei posse, eu nunca tinha me encontrado com o juiz pessoalmente. Na minha vida eu nunca tinha tido nenhum problema assim que eu tivesse que ter ido no fórum e sei lá, ter tido contato com algum juiz. Então eu lembro que eu fui lá, fui apresentado no cartório e aí o diretor do cartório me levou para conhecer o juiz. E eu cheguei lá travado, né? Cumprimentei ele e tal, assim, ele virou, falou, e aí e tal. É que o meu juiz não serve muito de parâmetro, pelo menos assim na média, porque ele era um cara muito acessível, né, pra gente. É que alguns juízes eu sei que mantêm uma distância, não era o caso do meu. Mas mesmo ele eu fiquei travado. Então eu sei que envolve uma mística, a gente sempre fica meio na dúvida como que é o relacionamento com o juiz e como é a carreira também, né, como os juízes trabalham. Enfim, eu sei que a gente tem curiosidade em relação a essa relação, né, do escrevente com o juiz e hoje eu vim falar sobre isso. O primeiro aspecto que eu vou te falar, e pode parecer muito clichê, é que o juiz é uma pessoa como a gente. E aí você vai falar, Matheus, isso é óbvio. Não, o que eu tô querendo dizer é que como a gente imagina um juiz como alguém, sei lá, um ser iluminado, o cara, né, tá numa posição muito superior à nossa, a gente imagina um cara, sei lá, um cara muito inteligente. Eles são, de fato, inteligentes, mas, sério, são pessoas normais. Pagaram um preço, estudaram e tal, mas efetivamente não são fora do comum. Você vê juiz falar algumas coisas, tem algumas histórias que eu vivenciei. Uma vez eu fui na casa de um juiz e ele me passou a cor da casa, né? Ele falou qual que era uma casa um pouco afastada. E ele me falou o número e a cor da casa. E a rua, claro, o endereço, né? Mas aí eu passava na rua e não achava aquele número e não achava aquela casa naquela cor e tal. E a gente ia jogar futebol, né? Era uma turma lá do fórum. E eu andei pra lá, andei pra cá, falei, gente, não achei. Aí chegou um escrevente, tava vindo também pra jogar futebol. Aí me encontrou, eu falei, tô procurando a casa do doutor fulano e tal. Ele falou, não, é aquela ali. Aí eu olhei a casa, falei, pô, mas o número que ele me falou foi outro. Ele inverteu a sequência, era 357, ele falou 753, era alguma coisa assim. E ele tinha falado pra mim que a casa era amarela. E não era amarela, era de pedra. O muro era de pedra. Aí na hora que abriu o portão da casa, por dentro a casa era amarela. Então ele me falou a cor da casa por dentro e o número trocado. Então vê que eles são pessoas normais, que cometem erros, assim como a gente também comete, não é nada fora do comum. Uma outra coisa muito interessante da magistratura é que, assim, existe sempre um status, né? Todo juiz ele tem um status, obviamente, o cara conquistou um cargo e é mais do que merecido. Só que alguns extrapolam. De fato, eu acho até que é a minoria, para ser bem sincero. Mas alguns têm muita, né, pompa assim, né, e tal. Só que aí tem um porém. Por exemplo, o juiz de primeiro grau, não sei se vocês sabem, a gente tem o juiz de primeiro grau e o juiz de segundo grau, que no caso são os desembargadores. Então ele foi juiz de primeiro grau um tempo e depois se tornou desembargador. Aí tem as regras lá de anterioridade, enfim, nem anterioridade é a palavra, merecimento e antiguidade. Enfim, não cabe aqui. Mas ele era um juiz de primeiro grau e se tornou um juiz de segundo grau. E aí o jogo muda, porque a partir do momento que ele é desembargador, se no primeiro grau ele achava que ele era superior, no segundo grau ele tem certeza. E aí o que acontece? Os desembargadores tratam os juízes de primeiro grau com um desdém. E é muito louco, né? Porque é juiz com juiz. Só que como o cara conseguiu o segundo grau, eles ignoram. É muito louco ver isso, porque, por exemplo, a gente que é escrevente vê o juiz lá em cima. E aí quando vem um desembargador, você percebe que o desembargador tá, tipo, se lixando para ele. Ele é o que o gato enterra, assim, trazendo pro popular.
Ele é uma pessoa que para o desembargador é pequeno. Então isso machuca muito o ego dos juízes. É uma coisa muito louca, né? O cara já é juiz, tem um cargo, mas tem gente para cima. Sempre tem gente para cima. O juiz, o desembargador também vai ter gente para cima. Então essa é a regra. Sempre tem alguém superior a gente. Um outro ponto muito legal, que tem essa questão, né, com os desembargadores, né, que eles são superiores e tal, tem muito menos desembargador do que juiz, e tem uma outra questão com o Ministério Público. Eu não sei se vocês conhecem a carreira do Ministério Público. O Ministério Público ele não é nem considerado um poder, né? Ele é um órgão fiscalizador. Em alguns processos, até o termo que a gente usa é funciona o MP. Então, em alguns tipos de ações, né, quando envolve menores de idade, por exemplo, incapaz, enfim, trabalha lá o Ministério Público, então ele tem que intervir e também nas ações penais, né? Em todas as ações penais o Ministério Público tem que agir. Aliás, não em todas as ações penais, tem algumas ações lá que são de interesse da parte, que ele que tem que dar entrada. Mas, em regra, se acontecer um crime, o Ministério Público vai atuar. E aí é muito louco, porque os juízes e o Ministério Público têm uma rixa. Então, por exemplo, tem a turminha dos juízes e dos promotores. E para os juízes, eles veem os Ministério Público, os promotores, como abaixo. E aí isso aí já causa uma certa revolta. Então tem uma rixa aí de carreiras, né? Entre juízes e promotores. Eu via isso sim na prática, né? E é muito louco, porque o promotor ele tem que dar a opinião dele, só que no fim das contas o que prevalece é a opinião do juiz. É a decisão, a sentença do juiz. Então corre nos bastidores do lado da magistratura. Foi o lado que eu acabei trabalhando, então eu sei mais esse lado. Mas que eles são meros palpiteiros. Eles dão as opiniões deles lá, se o juiz quiser acatar bem, se não quiser, amém. Então tem mais esse detalhezinho aí de uma rixa entre promotoria e magistratura. Além disso, muita gente me pergunta com relação à convivência. Então eu vou falar da minha experiência. O meu juiz era fantástico. Ele entrava no cartório, cumprimentava pessoa por pessoa. Podia ser estagiário, podia estar a pessoa perdida ali, ele cumprimentava igual. Ele ia de mesa em mesa, não é que as pessoas iam até ele. Ele ia de mesa em mesa cumprimentando todo mundo. Agora, eu sei que isso é a exceção. A regra é que os juízes tenham uma certa distância, pelo menos do cartório, assim, do grosso dos escreventes. Tem o escrevente de sala, tem o assistente, esses obviamente tem mais contato com os juízes, mas em regra tem um certo distanciamento. E é interessante você notar que alguns juízes, eu acho que não sei a razão exata, às vezes talvez por conta dessa soberba, por conta do cargo, ou porque acha que se aproximar muito, né? Eu percebo que os juízes têm muito isso, assim. Eles sentem que se eles abrirem muito espaço, seja para o escrevente, seja para os advogados, vai começar a vir pedidos e, enfim, coisas que eles não vão poder aceitar e aí vai complicar. Então, assim, na dúvida, eles mantêm um certo distanciamento. Eu acho que faz parte até de uma proteção do cargo. Analisando agora sobre esse aspecto, eu acho que talvez seja uma proteção. Imagina, se você começa a ter muita proximidade, aí cai um processo desse cara lá na sua vara. Claro, o juiz pode se declarar incompetente e tal, mas pode vir um pedido de favor. Os juízes, em regra, não fazem. Eu, pelo menos, eu trabalhei bastante tempo e eu nunca vi o juiz aceitar agora. Às vezes eles não querem nem ter a questão de ter que pensar nisso. Da pessoa fazer um pedido e ele ter que pensar a respeito. Então eu queria compartilhar isso com vocês. Existe realmente essa distância, mas vai de juiz para juiz. Alguns, como era o caso do meu, não tem essa distância. Ele vai lá e cumprimenta todo mundo, conta piada, chama para ir na casa dele, enfim, é um outro tipo de relação. Aí vai do cartório e do juiz, né, da vara que você cair quando for aprovado no concurso. Bom, então era isso. Quero contar para vocês também que eu tenho um e-book aí para quem quer prestar o concurso do Tribunal de Justiça ser escrevente. Lá eu vou te passar detalhadamente tudo que em relação ao cargo, o perfil das pessoas que foram aprovadas, como é a prova. E esse conteúdo é totalmente gratuito. Então vou deixar o link aqui, você clica, vai receber no seu e-mail e com certeza vai te ajudar aí na sua trajetória rumo ao cargo de escrevente técnico judiciário. Além disso, dizer para você que se você quer algum conteúdo, tem dúvida em relação a algum tema, eu vou fazer vários outros temas aqui, mas eu quero ouvir de você quais temas que você quer saber e como que você viu esse vídeo aí, esse primeiro vídeo em relação à relação com os juízes. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.